Olá, esta é a série Março com o Sermão do Monte, da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Eu sou o pastor Luiz Roberto. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, nós lemos: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Talvez você estranhe essa associação entre felicidade e perseguição, mas nosso Senhor Jesus Cristo não está dizendo que felizes são aqueles que gostam de sofrer. Esta felicidade não é porque gostamos de sofrer, mas é por causa da nossa identificação com Ele, Jesus Cristo, que foi perseguido e sofreu até a morte e morte de cruz. Dr. Martyn Lloyd-Jones diz que o crente é perseguido por ser determinado tipo de pessoa e por se comportar de certa maneira. Ou seja, o crente é perseguido por se comportar semelhante a Cristo, por pertencer a Cristo, por se identificar com Cristo. Nosso Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, versos 18 e 19, já havia alertado: se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. No entanto, precisamos entender que só existe um tipo de perseguição relacionada a esta bem-aventurança, aquela que provém da justiça de Cristo em nós. Alguns cristãos são perseguidos por outras razões e acreditam estar sendo perseguidos por causa da justiça. Nesse caso, não se trata de perseguição, mas de reações a erros, antipatias pessoais ou coisas semelhantes. Nem sempre um cristão é perseguido por causa da sua fé, por causa da justiça de Cristo. Muitas vezes é porque ele se posiciona publicamente com arrogância, falando tolices ou usando atitudes nada cristãs. Nesses casos, a reação a esse posicionamento se dá pelo modo equivocado de proceder e não tem nenhuma relação com a fé. Lá em 1 Pedro capítulo 4, Pedro diz que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Essa perseguição acontece porque o Evangelho de Cristo expõe a miséria e a sujeira das pessoas e elas não gostam disso e logo revidam. Se em nosso país não existe o tipo de perseguição que leva à morte, como em muitos outros lugares do mundo acontece, Jesus também se refere a um tipo de perseguição que não tira a vida, mas que machuca muito e que é feita de forma verbal. Lá em Mateus 5,11, na continuação do texto, Jesus diz: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Cristãos têm sofrido esse tipo de perseguição ao longo de toda a história. O consolo do cristão que deseja ser fiel a Cristo até as últimas consequências é que existe alegria na perseguição. É garantido, seremos felizes se formos perseguidos por causa de Cristo. Os perseguidos por causa da justiça são felizes porque espelham a justiça de Cristo.